Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo mais forte desse YouTube, desse Brasil. Começando agora o primeiro episódio do Fortescast. Estou muito feliz que começamos, o nosso programa. Gente, tô tão entusiasmada que vocês não têm nem noção. Mas hoje nós temos convidado especial, obviamente, Primeiro programa, não poderia ser diferente. Trouxe uma das pessoas mais fortes que eu conheço. Ela que é diarista, se chama Maria José da Silva, conhecida também como Zezinha, mas mais conhecida ainda como minha mãe. Tcharam! Seja bem-vinda, mãe! Obrigada. Minha mãe tá tão tímida, gente, mas vai dar certo aqui. Tô muito feliz pela presença de vocês. Obrigada pela companhia, pela audiência. Já deixa aqui o seu curtida, já curte aqui, já comenta, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho. Não se esqueça de ativar o sininho, tá bom? E é isso, vamos lá, vamos começar que hoje a gente tem conversa boa. O lema do programa é Pessoas que Inspiram Pessoas. Então, vamos lá conhecer um pouco da história da Maria José, popularmente conhecida como Zezinha / minha mãe. Mãe, primeiramente, boa noite, gente. A gente tá gravando aqui à noite, Por isso que eu falo bom dia, boa tarde, boa noite, mas é boa noite aqui em Goiânia. Eu queria que a senhora começasse a falar com a gente a respeito de como que foi sua infância. Porque, assim, hoje, nós estamos em 2022, aí quase finalizando o ano, mas as pessoas, eu acho que elas não têm ideia de como eram as coisas antigamente. Assim, antigamente nem nada, E aí, como que era? Bom, era um pouco diferente de hoje. É um pouco? Era a educação mais rígida, daquela educação que só olhar já bastava, já dizia mil coisas. E a minha infância, como eu era pobre, situação financeira, de saúde, graças a Deus, sempre rica. Era aquela infância que brincava na roça, fazia brinquedo de sabugo, de milho. Meu Deus, mas a senhora morava na fazenda quando a senhora nasceu? Sua mãe morava na fazenda? Desde sempre. Ah. A boneca que a gente tinha era de espiga de milho, que podia escolher as cores, o cabelo, vermelho, louro e tal, Ah, gente, pra quem não sabe, é porque, assim, espiga de milho, ela tem o tempo, que o tempo que o milho fica branquinho, vai ficando vermelho, então eu acho que, boneca. Era questão, assim, se eu quero uma boneca ruiva, eu quebro o milho quando o cabelinho dele tá vermelho. Exatamente. E era aquela infância de tomar banho no córrego, tomar leite no curral, e isso. Mas, assim, me conta um pouco como que foi realmente a sua infância mesmo. O que a senhora tem de lembrança quando a senhora pensa na sua infância? Era mais brinquedo. Trabalhava, não? Brincadeiras. Trabalhava desde os 10 anos de idade. Nossa, mãe, a primeira coisa que eu acho que eu tinha lembrado seria do meu trabalho escravo infantil. Mas vamos lá. E trabalhava como? Na fazenda ou ajudando a sua mãe em casa? Ajudando a minha mãe em casa. Arrumação de casa, lavar roupa no córrego. Isso com 10 anos? Levar comida na roça, pro meu pai, pros irmãos e os outros peões que estavam trabalhando. Era isso. Levantava 6 horas da manhã, dormia 7 horas da noite. 7 horas, não tinha um menino acordado, já tava tudo aí dormindo. Gente, meu sonho é acordar 6 horas e dormir 7. Era uma vida maravilhosa. Não, eu sempre fui muito diurna, Então, assim, eu sou pouco noturna. E sempre me dá aquela vontade de falar, nossa, eu vou dormir mais cedo. Eu acho que isso tem uma qualidade de vida, assim, muito grande. Eu sei que as coisas eram mais difíceis, mas eu acredito que a qualidade de vida também era muito boa, dessa questão de ter uma alimentação mais saudável, Porque a gente sabe que as pessoas na roça, mesmo sendo pobres, elas comiam bem. Você vê que quando você vai na fazenda, que alguém, mesmo que seja uma pessoa com condições simples, acaba que essa pessoa ainda tem uma condição de vida no que consiste fartura, E na alimentação ainda continua sendo pessoas fartas, Exatamente. Mas agora me fala aí, como que era a criação? Como que a sua mãe, seu pai eram? Eram não, Meu avô faleceu, mas como que a sua mãe, ela era, assim?
Bom, eu venho de uma família, pai e mãe, 8 irmãos. 6 homens, 2 mulheres. Eu a caçula das mulheres. E como sempre, a caçula trabalha mais. Nossa, mãe, aonde isso? Sempre. Gente, vocês conhecem algum irmão caçula que trabalha mais? Porque lá em casa, a minha irmã caçula é a privilegiada. Mas voltamos. Hoje é outro tempo. Ah, Então, era aquela vida mesmo de trabalho. O trabalho era, igual eu te falei, em casa. Sob fartura, maravilhoso. Igual você falou aí, fartura de carne, de porco, de vaca, leite, queijo. tudo orgânico, né? Tudo fresco. Tudo. Minha mãe sempre tinha horta de legumes também, verduras, sempre teve. E a criação ficou mais para a parte da minha mãe. Porque meu pai já levantava 6 horas, 5 horas da manhã, tirava leite, ia para a roça, para a lavoura. Os irmãos homens que tinham idade, 10 anos para cima, até 15 já ia. Nossa, com 10 anos já ia trabalhar na roça? Já. Nossa, é muito pesado para uma criança, hein? Colhia arroz, plantava, colhia milho, sempre. Vocês plantavam arroz? Arroz, Gente, feijão, milho, Eu nunca vi uma plantação de arroz na vida. mandioca, batata doce, tudo que você pensa que tem, plantava na roça. Mas vocês plantavam para vender ou para comer? Não, só para comer. Sério? Era só para comer mesmo? Só para comer. E aí meu avô trabalhava, no caso, era arando terra para os outros? Para subsistência? Naquele tempo não tinha trator para arar a terra. Arava, você nem eu lembro o nome, como dizia parar. Sei que amarrava tipo uma escavadeira no cavalo e ia cavando a terra. Tadinho do cavalo. As pessoas mais velhas, mais antigas, sabem do que eu tô falando. E derrubar mato também era no machado. Eu acho que eu já vi essa cena desse negócio do cavalo arrastando, tipo um rastelo, no filme Cavalo de Guerra. Isso, chamava... Não me lembro o nome agora. Ah, mas aí era assim que ele trabalhava. Era exatamente aquele filme mesmo. Era. Aí, então, fazia aquele trabalho na terra, depois plantava, colhia, depois formava em capim pro gado e etc. Sim. Nessa época, então, a senhora trabalhava auxiliando sua mãe com as coisas, né? As meninas, mulher, não ia pra roça. Pelo menos meu pai não levava, mas tinha outras pessoas que levavam também. Sério? Quem não tinha tanto filho homem, levava as mulheres. Mas não era perigoso questão, por exemplo, de abuso de meninas tão novinhas assim, com esse tanto de homem? No meu tempo, nunca ouvi falar. Eu acho que, na verdade, podia até ter, mas eu acho que ninguém falava nada, né? Era um respeito muito grande. Acha que tinha menos? Pelas filhas mulher. Era. É. Tanto os pais como os irmãos. Tá aí uma coisa que a gente conservava bastante. Os meninos eram ciumentos, no caso. Com certeza. A senhora sofreu muito com o ciúme de seus irmãos? Quando eu ia pra festa, pra dançar, só dançava com os irmãos. Você vai pra festa, tá ali pensando que você vai arrumar um boyzinho, né? Um crush, mas você só pode dançar com seus irmãos. Pensa, situação. 6 irmãos saía do braço de um e outro pegava. Então, era isso. Então a bonitinha ia pra festa dançar. Muito. E não deixava a gente dançar, gente. Enfim, a hipocrisia. Ao vivo aqui, minha mãe tá falando que ia pra festa dançar. E a gente, uma vez, pra vocês terem ideia, eu pedi minha mãe pra ir numa festa de aniversário de uma amiga minha de 15 ou foi 18 anos, não me recordo, era no ensino médio. E a minha mãe falou assim, tá, você pode ir, pode voltar 10 horas. A festa começava às 11, ou seja, eu não fui na festa. Mas então, mas as festas na roça antigamente, acredito que devia ser bem diferente das de hoje, né? Com certeza. Acho que o povo não era assim tão pra frente igual era, não. Era todo um respeito. As moças de família iam com o tio, quando os pais não levavam. E ali todo mundo cuidava, né? Bem diferente de hoje. Mas a senhora acha que por quê? Porque os tempos mudaram mesmo? O tempo mudado também, e as pessoas. Eu acho que é porque teve mais acesso, né? Na verdade, assim, antigamente era tudo muito restrito. Você só tinha a festa na fazenda, não tinha pra onde você ir, né? Mas a senhora me falou algo interessante agora, que foi no quesito da sua mãe ter sido responsável por maior parte da educação dos filhos. A senhora acha que ainda tem essa questão, sabe? De jogarem a responsabilidade ainda pra cima da mulher no quesito educação de filhos?
Tem a diferença, né? Hoje em dia tem pai que cuida mais que a mãe e vice-versa. Mas geralmente fica mais na parte das mães. Uhum. As mães têm mais tempo, que sempre os pais saem para trabalhar de manhã, chegam à noite, a mãe chega mais cedo, então o cuidado é mais a mãe e a educação. Na verdade, eu acho que a mulher ela tem muitos trabalhos, né? Ela tem segundo turno, terceiro turno, chega, trabalha. Mesmo que ela trabalhe fora, ela ainda tem esse trabalho de casa, ainda tem o trabalho de filho. No meu caso, vocês nunca ficaram com estranhos. Eu preferia que você, sendo a mais velha, cuidasse das mais novas. Então, assim, nunca ficou com ninguém, com babá, com vizinho, com ninguém. E eu sempre cuidava, né? Uhum. Então, chegava mais cedo, eu que cuidava e tudo, educava essas coisas. Mas eu acho que é porque também a senhora sempre foi muito sistemática, né? Não ia ter coragem de falar para um vizinho. Porque, assim, eu lembro que na minha época tinha gente que os filhos ficavam brincando na rua, assim, ó, e parece que não tinha mãe, né? Não. Eu tenho, inclusive, uma amiga que ela falava, assim, que ela sentia falta dessa questão de ter disciplina. Que a mãe dela não importava se ela ficava na rua, tipo, até altas horas. E ela falava assim, gente, vendo todas as mães chamando os meninos, e ela falava assim, nossa, minha mãe não tá me chamando. E eu falei, gente, eu fiquei pensando esses dias a respeito disso. Porque como que uma criança sentia necessidade de ter disciplina? E a gente não tá falando de castigo, né? A gente tá falando de disciplina mesmo, de ter horário, de ter rotina. Isso. E a senhora me falou que na roça a senhora já tinha uma rotina, né? Acordar a tal hora. Então, a minha mãe também nunca deixou de ir na casa nem de tio. Quando ela tinha morado na fazenda, tinha que ir na cidade, tipo, a gente é de Pontalina. Uhum. Então, ela tinha que ir na cidade com meu pai, os irmãos mais novos ficavam com os mais velhos. Uhum. Então, eu lembro, assim, que eu nunca levei uma bronca de um estranho, de um tio, nem de vó. Porque ela preferia deixar a gente em casa para não alguém querer bater, essas coisas, né? E eu fiz a mesma coisa com vocês. Tá, e questão de estudo, porque a senhora me falou que começou a trabalhar com 10 anos. E a escola, onde entrava aí? Eu comecei a estudar com 7 anos de idade. 7? 7 anos. E também fui registrada com 7 anos de idade. Meu Deus. Para fazer o registro, para poder fazer a matrícula. Questão de estudo, antigamente, aprendendo a escrever o nome, já bastava. Nossa, isso é muito triste, porque mostra, assim, hoje a gente ainda tem um número muito grande de pessoas analfabetas, né? Hoje a gente tem os analfabetos funcionais também, mas o analfabetismo ainda é uma realidade muito presente no Brasil. Isso é muito triste. Mas é para ver que isso está enraizado lá atrás, né? As pessoas tinham, escrever o nome, sabe, dar o troco do dinheiro, tá ótimo. Isso aqui é estudo. A gente fez a 4ª série. Tinha escola na roça, então era isso. Eu queria estudar mais, mas meu pai não deixava eu ficar na casa de ninguém na cidade. E não tinha mais que 4ª série na escola? Ou na roça? Na roça, só a 4ª série. Ah. E aí, mais a 4ª série daquele tempo vale hoje pro 3º ano do ensino médio. Ah, não, mãe, não acho que não. Eu tô te falando que hoje eu sei mais que uma pessoa do 3º ano do ensino médio. Apesar que tem pessoas que saem do ensino médio e 3º ano que realmente não sabem escrever praticamente nada. Hoje, eles estão passando as crianças por idade, sem aprender a ler e sem aprender a escrever direito. E no meu tempo, só passava de série quem realmente sabia tabuada, sabia escrever corretamente. Já reprovou? Reprovei a 3ª série, em matemática. Sério? E como que foi essa reprovação? Eu chorei muito de vergonha. Sério? Todos os meus coleguinhas passou, só eu fiquei. Nossa, mãe, que triste! Ai, gente, fiquei com dó da minha mãe agora. Imaginei ela sendo uma criancinha chorando, sabe? Pra você ver que naquele tempo tinha vergonha, né? Tipo assim, nossa, tudo passou e eu só fiquei em matemática. Nossa, mãe, que triste. Mas a professora, não, vai ter repetiu. A senhora chegou a pegar aquela época que o povo que batia na mão com a palmatória? Não. Eu tô falando como se a senhora tivesse 100 anos. Eu peguei a professora Margarida, que eu lembro, de Meu Pontalina. Deus, o nome. Ela não deixava você ir pro recreio, quem não dava conta da tabuada. E também ficar atrás da porta, assim, da classe. Ficava atrás da porta? Atrás da porta, quem não sabia a tabuada. Eu acho que já vi, né? Alguns filmes antigos, o pessoal ainda colocava, tipo, um chapéuzinho de burro, assim, que literalmente
ficava considerado um aluno burro. Gente, é muito tenso isso, é muito triste, é um bullying. E punha fazer a tabuada no quadro, todinha virada pro quadro durante a aula inteira. Só copiando a tabuada. Meu Deus, gente, que tristeza. Mas eu aprendi. Ah. Aprendi, e bem. Mãe, mas acredita que isso também aconteceu comigo? Por exemplo, foi na terceira? Não, quarta série, acho que eu era a professora Shirley, se eu não me engano, que assim, ó, só ia pro recreio quem soubesse a tabuada de cor. E era até o 12. E eu sei a tabuada até hoje de cor, arrasando aí nas contas de vez. Divisão, não. Mas eu tenho uma filosofia de vida, que você só sabe dividir se você não for uma pessoa de Deus. Porque quem é de Deus só soma e multiplica. Quem sabe dividir é do inimigo. Por isso que eu não aprendi isso. Essa é a minha justificativa de não ter aprendido divisão. No caso, né, todo mundo, algumas pessoas sabem que eu sou fruto de uma relação extraconjugal e tal. Como que foi esse processo de ser mãe solo? Não gosto do termo de mãe solteira, acho, bem desnecessário, mas, na verdade, acho que mãe solo se adequa muito bem à nossa história, né? Já que eu não tive pai presente. Difícil. Vamos contar lá do início. Eu quero até falar num assunto que é um assunto que eu julgo muito delicado, porém eu acho que bem necessário, que, né, a senhora também explanou o desejo também da gente conscientizar as pessoas, e que ainda é um tabu quando se fala em relação a isso, foi que a senhora descobriu a gravidez, né, e a senhora ficou, desesperada, né, com medo e tudo, até porque a gente falou agora que seus irmãos, seu pai é super rígido e pá, parece grávida. E aí, a senhora pensou em aborto, né? Pensei. E me fala como que foi para poder, da parte que a senhora pensou até a parte que a senhora resolveu não fazer. Difícil falar sobre isso. Ainda mais que era você que estava dentro de mim. Ah, mas eu não importo com isso, não. Mas é isso, é medo de família, medo do meu pai, né? Inclusive, que ele não aceitou e tal. E não gosto nem de falar sobre isso. Mas não é fácil. E, inclusive, meu pai até não aceitou ir em casa. Mas é que sim, da parte que a senhora... Até uma história que eu já sei, né, obviamente, dessa história. Mas quando a senhora pensou, eu acho que é um grande testemunho isso, sabe? É um grande... Literalmente, é um mover de Deus mesmo. Eu acredito muito em propósito, né, de Deus. A senhora chegou a comprar o remédio, né? Não cheguei. Uma amiga minha já tinha abortado 3 vezes. Naquela época era muito comum as mulheres abortarem? Se era comum, era muito escondido. E ela falou sobre um comprimido, que eu também nem lembro o nome. E ela mesma pediu na farmácia para mim. Eu estudava, morava no Pará e estudava de manhã, que eu terminei até a 7ª série. E o rapaz da farmácia chegou de manhã. E a senhora tinha quantos anos? Tinha 27? 27. Isso. A senhora já me teve, foi com 28. E eu enjoei muito de pasta de dente. É comum, já vi algumas amigas grávidas relatando isso. E como eu ia pro colégio, eu fui escovar os dentes de manhã. Aí já enjoei bastante, né? E nisso, um rapaz bateu no portão e a minha amiga, que eu morava junto, falou, o rapaz trouxe um remédio. Isso eu já estava dentro de casa, trocando de roupa. E quando ela falou isso, você mexeu na minha barriga como se tivesse uns 6 meses. E eu tinha quantos meses? Nem 2. Ou seja, isso não existe, né? Mexer com 2 meses. Tremeu bastante. Eu acho isso muito lindo. É uma parte que, assim, eu entendo, eu acredito, eu não julgo. Eu acho que quando eu vejo alguém falando, né, alguma amiga que já passou por isso, eu sempre tento ouvir a pessoa, orientá-la da melhor forma, porque eu acho que Deus, ele tem um propósito em tudo, então Deus pode sim te ajudar a fortalecer essa questão nesse momento difícil, mas
eu acho muito interessante essa parte, que eu tinha, tipo, não tinha nem 2 meses de gestação e eu tava lá mexendo, tipo, eu tô aqui, ó. É, tipo um aviso, né? Não me mate. Literalmente, né? E Deus também, né? Toca no coração da gente, tudo. E eu falei pra amiga, vai lá e dispensa, eu não quero mais. Aham. Ela foi e falou, não, ele trouxe, agora quer receber. Eu falei, eu pago, mas joga fora. Uhum. Peguei, joguei na privada e descarga tudo. E aí fui enfrentar, né? E aí, como que foi a reação dos seus pais? Essa parte é muito tensa, essa parte é muito difícil, porque antigamente as pessoas, elas, nossa, na verdade as pessoas julgam tanto mulher até hoje, né? A gente não espera muita coisa diferente, parece que hoje mudou pouca coisa em relação a esse julgamento, mas antigamente, obviamente, era bem mais duro, né? Então, na época, só o irmão me apoiou. Uhum. Inclusive, até eu fui morar depois na casa dele. Grávida. Grávida até você nascer. Uhum. Meu pai não aceitou, não queria nem me ver. A minha mãe era submissa, então também não lutou pelo aquilo, né? Tipo, eu vou defender, vai ficar aqui em casa, coisa e tal. E quando você nasceu, estava na casa do meu irmão, claro. E não estava 30 dias ainda, que eu não tinha nem acabado o resguardo, cesariana e tal. Eu resolvi vir embora para Goiânia. Com a cara e a coragem. Não, e assim, para quem tá nos escutando, nós morávamos, né? Porque eu nasci lá no Pará. Minha mãe é daqui de Goiás, meu pai é de Goiás. E meu avô foi pra roça lá no Pará e acabou que eu nasci lá no Pará. E nós tínhamos parente aqui, né? Tem. Tinha e tem. Tem ainda, né? A mesma pessoa que nos acolheu, que é uma tia. E como que foi essa ideia? Como que surgiu essa ideia? Da senhora vir pra Goiânia, tipo... Como que foi isso? Tipo, o que eu vou fazer agora? Uhum. Não tem apoio de pai, ir pra onde? E aí aí tem o seu tio, que era irmão do seu pai, motorista de ônibus. Uhum. Falou, você não quer ir embora? Não, eu te levo. Meu tio preferido. Eu amo ele. Já falecido, que Deus o tenha. Sim. Ai, eu não consigo falar do meu tio Isamar sem me emocionar, porque ele, sinceramente, é uma das pessoas mais importantes da minha vida. Ele era carequinha, assim, eu beijava a careca dele e falava, tio, você é a melhor pessoa do mundo. Aí ele batia nas minhas costas e falava, sua branquela. Gente, meu tio é maravilhoso. E ele foi muito importante, né, mãe, na nossa história. Ele morava em Santa Teresa. Que é no interior de Goiás. Perto de Porongatu, uma cidadezinha. E eu vim com ele, fiquei na casa dele até se completar 4 meses. Uhum. Aí entrei em contato com a sua tia, né, que era minha ex-cunhada também, né, esposa do meu irmão mais velho, separados há 10 anos. E naquele tempo não tinha celular, era por carta. Nem era por telefone. Não tinha. Era orelhão, acho. Ah. Mas eu escrevi uma carta para ela, ela me respondeu falando que me recebia na casa dela. Gente, isso é tão legal de ver, porque assim, como a senhora disse, a minha tia já havia separado do meu tio por 10 anos, 10 né? 10 anos, mas a gente tem amizade até hoje. Então, assim, receber uma concunhada, que não era mais concunhada, né? Bebê. Com um nenenzinho recém-nascido. Isso. Mas então eu vim pra Goiânia, então, com quantos meses? Falando da cunhada, inclusive, é uma irmã para mim, que mora aqui também no interior de Goiás, dentro de Goiânia. É verdade. Se estiver me assistindo, você vai saber quem é. E Beijo, tia Lúcia, amamos você. Tenho a maior gratidão. Bom, chegando aqui... Eu tinha quantos meses? 4 meses. 4 meses? 4 meses. Então eu fiquei 3 meses na casa do meu tio? Ou foi 4? 4 meses. Ah. Tá, voltando lá atrás, antes eu era professora rural. Uhum. Dava aula da 1ª série à 4ª série. Quando engravidei, pedi conta na prefeitura, sou concursada e pedi conta. Gente, ai, que raiva da minha mãe ter feito isso. Isso. Mas é o tempo, a gente não sabe Não tinha conhecimento, coisas. Né, mãe? Não. Bom, chegando aqui em Goiânia, fui procurar emprego de
doméstica. É o serviço que eu sei fazer e muito bem. É verdade. Melhor pessoa para limpar uma casa não existe. E eu fiquei na casa dela e procurei, passei por 3 casas, não deu certo, porque tinha que te levar, não deixava com ninguém. E até que, enfim, encontrei uma mulher no setor sul. Tá, mas eu quero que a senhora detalhe a respeito desse processo de encontrar no caso, encontrar uma família, né, que fosse para trabalhar lá e que deixasse a gente morar no emprego. Isso. Até porque minha tia recebeu a gente, mas ela não tinha estrutura, né, para poder a gente continuar morando. Ela também trabalhava muito, tinha filhos, né, e teve netos depois, mas eu quero que a senhora fale sobre como que foi esse processo de uma moça do interior vir para a cidade grande e começar a trabalhar para gente que nunca tinha visto na vida. Muito difícil. Não sabia pegar um ônibus. Nunca tinha andado de ônibus, né? De coletivo, não. Ah. E fui para o setor sul, era uma mansão. Ah. E eu conhecia essa minha patroa, que também tem muita gratidão pelo que ela fez. E uma passadeira, que era amiga da minha cunhada, que falou, olha, lá onde eu trabalho, passo roupa, tem a família que quer uma pessoa para morar, trabalhar e morar. E aí ela falou, mas ela tem uma criança. Ela falou, não tem problema, ela aceita. Então, ela me buscou na casa da minha cunhada, levou e tal. Difícil. Tipo, você ter toda a liberdade no interior, você chegar na cidade grande, toda murada, portão eletrônico, eu nunca nem tinha visto. E eu fiquei 5 anos, graças a Deus, você entrou com 4 meses. A gente ficou lá até você completar 5 anos de idade. Não, e foi um tempo ótimo. Eu só tenho boas lembranças do tempo que a gente viveu lá. Sim, a gente sempre foi muito bem tratada, né? Eu tenho muita gratidão, porque sempre me trataram muito bem. Todos os filhos, né? Tanto quanto casal, não vou mencionar nomes aqui, mas quando eles nos assistirem, sabem quem são. Então, assim, são pessoas que realmente foram muito importantes na nossa vida, né? Eu acredito Na verdade, você não era a filha da empregada, você fazia parte da família. Então, você tinha total liberdade de andar dentro de casa, alimentava muito bem. E o caçula tinha 12 anos na época, então você era o bebê da casa. Gente, isso é tão engraçado, esse fato de alimentar bem, que tipo assim, eu fui criada como burguesinha, né? E aí até os 5 anos. Então, assim, não comia carne com gordura, não comia frutas, né? As melhores frutas. Iogurte, só danoninho e tal. Eu fui criada com danoninho, gente. Respeita a minha história. Então, assim... E aí, minha mãe pega e casa. Casei, você tinha 5 anos de idade. Só saí do emprego pra casar. E o massa disso é porque, assim... Como a gente veio, não que a gente, graças a Deus, a gente nunca passou fome. Mas eu lembro que a primeira vez que eu fui comer costela de vaca... Gente, é a única... O povo... Vem que eu ser cancelada na internet. A única carne que eu não como, assim, é costela bovina. Eu não suporto o cheiro, não gosto. Minha mãe sabe. Minha mãe tem que fazer, quando ela fazia costela, ela fazia outra carne pra mim. Por quê? Eu lembro que a primeira vez que eu fui comer carne com gordura assim, eu falei, eca... Eu não como isso aqui, não. Eu separava a manteiga da carne moída pra ter noção do nível de burguesinha. Mas foi porque a gente foi criar. Obviamente, né? Eu fui criada lá, então comia o que as pessoas mais ricas comiam. Graças a Deus por isso, Senhor. Então, voltando ao assunto lá do serviço. Cheguei lá com você com 4 meses. A gente entrou pra dentro e tal. A minha patroa mostrou o quarto e tal. E eu já comecei no outro dia. Sabia cozinhar comida de roça meio grosseira, arroz, feijão, carne. Aprendi tudo lá. Ela simplesmente no outro dia falou, na gaveta do armário tem várias receitas. Pega um aí e faz. Ui, que desafio. A primeira coisa que eu fiz foi lasanha. E ficou boa de primeira? Comeram. Porque assim, a sua lasanha, ela só perde pra minha. Porque a senhora me ensinou e eu ainda aprimorei ela. Agora, tipo assim, gente, eu não sabia que a senhora tinha aprendido a fazer lasanha assim na tora, não. Ou aprende. Fiz. No livro de receita tinha passo a passo.
Deve ter gostado. Até hoje eles pedem para repetir. E eu, gente, sinceramente, eu esperava com toda ansiedade para chegar à noite, para mim ir pro quartinho chorar. Chorar de solidão, longe de tudo. E saber assim, nossa, para onde eu vou? Voltar, não tem como voltar atrás. Aí já olhava para você ali e falava, nossa, eu tenho que aguentar, né? Tem que ficar aqui. E assim, tudo na vida a gente vence. Mas uma pergunta, seu pai demorou quanto tempo para voltar a falar com a senhora? Quando você completou 1 aninho de idade, eu voltei a passear lá. Então, já chegou lá, maravilhoso. Já foi um amor com você e tudo. Porque eu tenho muita foto com meu avô, por isso a curiosidade, porque, né, eu tenho bastante foto com ele. Na verdade, a mágoa dele era comigo. Uhum. Você não tinha nada a ver com isso. E depois que você tinha aí uns 12, 10 anos, ele sempre falava para mim, essa menina vai ser alguma coisa importante na vida. Ai, meu Deus! Tanto é que quando eles vinham todo ano fazer o check-up nos médicos, você que levava eles com 10 anos, 12 anos, andava nessa Goiânia, tudo. Porque desde pequenininha, quando eu aprendi a andar, eu já mostrava para você, aqui é isso, tem que pegar esse, onde... Não, eu lembro que eu leio muito rápido e eu acredito que eu leio bem pelo fato disso. Eu lembro de andar de eixo, para quem não sabe, eixo é tipo um ônibus grande que tem aqui em Goiânia. Então, assim, é um ônibus bem grandão. E aí eu sentava na janela, sempre gostei de sentar do lado da janela. E aí a senhora falava, o que tá escrito ali? O que tá escrito ali? Então, eu sempre tive uma memória fotográfica muito boa. Por exemplo, eu não sabia aonde era aquele setor. Mas, você lembra daquele supermercado? Lembro. Eu sei descer naquele ponto. Isso foi muito bom, né? Na verdade, eu fui muito independente muito cedo, né? Com 8, 10 anos, eu não lembro que você fazia dança. Com 10. E do setor que a gente mora no centro é longe. 3 ônibus, né? Eu te levei 2 vezes e depois você aprendeu a ir sozinha. Gente, vocês não têm noção do que eu fazia. Vou falar pra vocês. Sabe o que eu fazia? Eu ia, né, de ônibus e aí eu ficava... Mãe, acho que a senhora nem sabe disso. Eu ficava pulando, eu descia em cada terminal do eixo, mais a minha prima, que eu ia mais a minha prima. Então, assim, descia num ponto de ônibus, esperava passar outro eixo pra entrar em outro. Aí descia no outro, esperava passar outro ônibus. Aí por que eu demorava? Porque eu ficava... que eu ficava me divertindo, gente. A pessoa... o pobre, quando ele é feliz... Gente, não tem pra ninguém. A pessoa não precisa, assim... Ai, nossa, tadinha, era uma criança pobre. O povo gosta muito, assim... Quando eu conto a minha história, as pessoas tendem a falar... Gente, tadinha, né? Como se fosse vítima. Fala, não, cara, eu sou uma sobrevivente. Mas eu tenho muito orgulho da minha história. E tenho, tipo, muita alegria. Porque eu vejo o cuidado de Deus em exatamente tudo. Né? Absolutamente tudo. Então, aí voltando lá no emprego, primeiro emprego, eu quero agradecer a minha patroa, que eu não vou citar o nome, ela sabe quem é, todos os filhos, o marido, que não foi um patrão, foi um amigo, também já faleceu. Esse tem meu respeito, viu? Meu Deus. Que Deus o tenha, um pai exemplar, um marido exemplar e um amigo. Nossa, só Deus para agradecer o que ele fez. É verdade. Mas então, assim, e aí vamos agora falando da minha parte crescida já. Então, assim, a senhora me criou muito independente, né? Até hoje eu falo que, por exemplo, eu hoje não vejo adolescentes fazendo o que eu fazia, né? Eu nunca te dei o peixe, eu te dei a vara. Isso é assim, tem hora que eu falo, gente, será que não foi independência demais? Não. Só que foi muito bom pra mim, né? Porque eu querendo ou não, eu fui muito criança. As pessoas falam, nossa, então, tipo, com 10 anos você andava de ônibus. Sim, mas eu brinquei de boneca até 15 anos, assim, brincar de construir casinha todo dia. Chegava da escola e construía casinha e ficava lá. Exatamente. Então, assim, é muito bom essa questão também de você ensinar seu filho a ser independente. Porque, assim, a gente não sabe uma hora que um filho pode morar fora. É igual a questão que a senhora também sempre prezou pra gente conseguir arrumar casa, fazer comida. Porque a senhora falava assim... Aí eu lembro, gente, que eu falava assim... eu não preciso aprender a fazer comida, nem limpar a casa, não, que quando eu crescer, eu vou ser rica e vou ter quem limpa pra mim. Momento de silêncio por isso. Sou eu que cozinho e sou eu que limpo até hoje. Mas, pois é, tá vendo? Você aprendeu a cozinhar olhando a tia
Como Não. que chamava a senhorinha que passava receita na televisão? Ai, peraí, mãe. Meu Deus, Ofélia não. Ofélia era os livros. Era Palmirinha é 10. É 10. Gente, eu aprendi a cozinhar assistindo Palmirinha e assistindo Ana Maria Braga. Só que até hoje eu tenho... eu cozinho igual a Ana Maria Braga, tenho que colocar tudo na tigelinha, só que eu não tenho a Maria pra poder lavar as vasilhas pra mim, né? Então, a minha Maria é o Samuel. E, tipo assim, também era muito responsável, né? Que você cuidou das irmãs. Levava pra creche, buscava. Enquanto eu saía cedo, só chegava à tarde. Isso aí é uma coisa que foi assim, foi pesada pra mim. Só que também não tinha opção, né, mãe? A questão de deixar com o vizinho, não deixava. Vai fazer o quê? Você tem um filho lá, você vai... Como que você vai fazer? Não tem opção. As pessoas falam assim... muita gente, às vezes, milita nesse sentido. Como que uma criança vai cuidar disso e tal? Só que, por exemplo, não dá pra criança não ter essa opção. Tem que cuidar dos irmãos. Às vezes eu vejo criança no sinaleiro e dói muito meu coração com os pais ali vendendo alguma coisa. Eu fico com o coração partido. Só que eu sei que aquela mãe não tem com quem deixar aquela criança. E também ela precisa ajudar ali, porque senão eles não vão comer. É o meio dela sustentar, né? E aí vamos entrar na parte que a senhora sempre foi muito rígida com estudos. Por quê? Estudo. Então, eu tinha um sonho naquele tempo, de ser professora mesmo. Eu passei no concurso e tal. Mas eu queria ter formado para professora. E na época a gente morava em Pontalina, foi um tempo que meu pai mudou para fazenda de novo. E um tio, irmão da minha mãe, bem de situação, tinha 4 filhas. Eu lembro que ele pediu para o meu pai deixar eu com ele. Que o jeito que as meninas dele estudou, na verdade, todo formaram, ele ia me formar. Sim. Aí vem o caso do meu pai não deixar a gente na casa de estranho. Estranho é um tio, né? Não, na verdade foi um exagero, né, do meu avô. Foi. Então, assim, foi uma coisa que tirou de mim um direito, que eu ia ganhar os estudos. E era tudo particular. Mas, então, tudo que acontece na vida é para melhorar, né? Tá igual o Candinho? Tá igual o Candinho. E é isso. A dificuldade como diz, faz o sapo pular. E faz mesmo, viu? Que em Goiânia não sabia nada, hoje eu sei andar para todo lado, perdi o medo de lutar, de trabalhar, enfrento qualquer coisa. E aí, voltando lá no passado, hoje eu até agradeço meu pai por não ter apoiado, porque talvez tinha acontecido coisa pior. Então, o expulsar de casa, não que eu concorde, porque é muito sofrido. Sim. Eu não teria coragem de fazer isso com uma filha hoje. Certo. Mas me ensinou muita coisa. Eu queria até te fazer uma pergunta. A senhora se considerava forte antes de ter engravidado? A senhora considerava... Não. Não? Não. Nem forte, assim, nem de ter muita personalidade? Não, assim, minha natureza é forte. Eu sempre tive opinião. Mas, assim, de sair pelo mundo, se encacar de coragem, a senhora acredita que a coragem veio exatamente com esse desafio? O desafio era eu e Deus. E qual o seu conselho? Porque, assim, nós vivemos numa sociedade que ainda é muito machista, e as mulheres acabam que, quando elas são mãe solo, elas sofrem muito. Mas qual é o seu conselho para uma mãezinha aí que tá enfrentando uma gravidez ou a criação de um filho sozinha, assim como a senhora enfrentou? Bom, eu, naquele tempo, não tinha tanta informação como tinha hoje. Remédio para evitar, outras coisas aí. Naquele tempo, era raramente, quase nem ouvia falar. Hoje, quem puder evitar, evite. Tenha seus filhos quando tem uma situação já arrumadinha e tudo. Não passe pelo que eu passei. E também não arrume filho e aborte.
tem como evitar isso hoje. Tá, mas a mãe que já tem um filho, eu tô falando assim, no incentivo dessa mãe que já tem um filho aí, que conselho a senhora dá pra ela, que ela tá sozinha? Olha, que ela crie seu filho da maneira melhor possível. Uhum. Educando para não virar um marginal, né? E dando o que ela pode dar. Amor, carinho, conversar ao invés de espancar. E ensinar o filho a ser honesto, trabalhar, estudar, que ele vai vencer na vida. Uma das coisas que eu gosto muito de ressaltar em relação à minha criação né, o meu Instagram hoje chama Forte Estudiosa, porque as pessoas falam, por que não foi forte e corajosa? Já que é um dos versículos que eu mais gosto, né, da Bíblia. Porque assim, eu falava, coragem eu já tenho. Então, eu preciso ser forte, preciso me tornar mais forte, mais estudiosa. Porque, assim, coragem, eu acredito que seja um atributo que eu tenho aprendido, sim, com a senhora. Eu lembro que sempre é aquela coisa, olha, tem que ter vergonha de matar e roubar, não tem que ter vergonha de trabalhar, não tem que ter vergonha de vestir essa roupa mais velhinha, até porque a gente poderia, né, eu vesti roupa ganhada, roupa doada, durante minha vida inteira, praticamente, minha adolescência. Eu andava com roupa de marca, o povo achando que eu era rica, só que era roupa doada. E sempre muito bem, as roupas bem limpas, bem passada. Então, assim, as pessoas até julgavam de ser metida, né? Sendo que eu falava, gente, o povo mal sabe que esse trem é ganhado. E eu ficava feliz quando as patroas da minha mãe separavam a sacolada de roupa pra gente. Minha irmã do meio não gosta muito, né? Mas eu, minha filha, adorava, ainda adoro. Tem amigas minhas que falam, amiga, não usa essa blusa. Não, pode me dar, então, que eu quero, que eu gosto. E também faço o mesmo, né? Mas vamos lá, mãe. Agora eu quero falar com a senhora a respeito de... A gente falou, né, sobre um pouco da nossa história, mas a senhora chegou aqui com uma mala, né? A minha mala, aquelas antigamente. Quem conhece antigamente sabe que é tipo uma maleta. E a sua era uma bolsinha de neném, pequenininha, com as pequenas mudas de roupa. Tinha muita roupa, não? Não. E aí, hoje, a senhora conseguiu conquistar a sua casa própria, sem financiamento, né? Que foi uma casa que a senhora comprou e pagou à vista, pagou o lote à vista, construiu. E assim, é uma casa boa para quem tem né, tem um serviço que é mal remunerado, né? Porque diaristas e domésticas ainda é um trabalho considerado ainda como um subtrabalho, e as pessoas ainda têm a tendência de pagar mal, né? Vamos falar bem a verdade, assim. E como que a senhora conseguiu? Porque muita gente hoje ganha mais do que a senhora ganha, muito mais do que a senhora ganhava e não consegue juntar dinheiro. Como que a senhora fez aí para juntar dinheiro? Não, vou falar um pouco sobre patrões. Tem patrão que reconhece o serviço e tem aqueles que não. Serviço, quem é dona de casa e que está assistindo sabe como é difícil. Se eu pudesse, eu pagaria hoje alguém para fazer faxina para mim. Mãe, ninguém serve para trabalhar para a senhora. E trabalho com patrões hoje também, que hoje eu sou só lavadeira e passadeira. São também, além de patrão, meus amigos, que eu amo de paixão. Que considera a gente não como uma funcionária, mas como uma amiga. Inclusive, hoje até eu vim da casa dela. E aí ela reconhece meu trabalho e às vezes paga até mais. Não dá para generalizar, né? Não. Mas a senhora acha que tem mais bons ou mais ruins? Tem gente muito ruim ainda. Né? Os bons são exceção, né? Como eu sou diarista, já cheguei em casa que a pessoa me oferece pão duro de uma semana. Gente, eu acho isso um absurdo tão grande, mas assim, é um nível de falta de respeito tão grande que eu não consigo nem imaginar, sabe? Porque... Tipo, não pode comer a mesma comida deles, tem que ser diferenciado. Graças a Deus, trabalhei com pouca gente, que quando é assim eu também nem vou mais. Minha mãe, gente, me ensinou um negócio. Lá em casa as pessoas servem para trabalhar para elas. Ninguém serve para trabalhar para os outros. Ninguém serve para trabalhar para os outros. Gente, porque assim, patrão começou a falar mais alto comigo, eu falo assim, tá achando que tá falando com quem, hein? Você tá achando que tá falando com quem? Vai gritar com quem você pariu, com sua mãe, com seu pai. Comigo você não grita não, minha filha, abaixa o tom. E aí eu peço minhas contas ou já fui mandada embora porque eu não aceito humilhação dos outros, não. Né? Não tô passando, como minha mãe sempre falou isso, não tô passando fome pra ficar aguentando desaforo dos outros. Eis aí uma pessoa revoltada. A gente trata as pessoas como quer ser tratado, né? Sim. Então, até tive aí umas 3 pessoas nessa vida aqui em Goiânia, mas graças a Deus só encontrei pessoas de Deus.
pessoas que reconhecem o trabalho. E modéstia à parte, onde eu trabalho, eu saio, sempre quer que eu volte. É verdade. Então, graças a Deus, com honestidade, a gente não precisa ter dinheiro. Porque a riqueza do pobre é a honestidade. Eu vou te falar, E viu? Tá difícil hoje. aonde eu trabalhei, entrei pela porta da frente, saí pela porta da frente. Uhum. Então, isso aí para mim, pode ser que para outras pessoas isso não vale nada, para mim é tudo. Eu também valorizo muito essa questão de você ser honesto, ser verdadeiro Tipo a pessoa, o patrão entregar a chave do seu apartamento, da sua casa para mim, estando eles lá ou não presente. Confiança, né? Confiança é tudo. Mas confiança se conquista também, né, mãe? Confiança é tudo. E aí, como que a senhora conseguiu juntar esse dinheiro aí pra comprar essa casa? Comprar o lote, né? Porque a senhora construiu. Bom, a gente veio do interior em 2000, né? Casada já, né? Já casei em 99. Aí nasceu a sua irmã, Flávia, a gente vendeu a casa no interior e veio para Goiânia. Uhum. Moramos de aluguel, só num lugar só, 7 anos. Nossa, gente, nós moramos nas piores casas. Cara, eu tenho foto que eu fiz uma publicação no meu Instagram sobre, assim, cada mês eu tinha colocado uma curiosidade sobre mim. E aí, nós fomos na feira, né? Um dia desses, eu peguei e resolvi tirar a foto. E eu olhando aquelas fotos, eu falei, gente, eu tenho a prova. Porque hoje em dia eu vejo o povo falando assim, nossa, e aí minha família era pobre e eu só fazia um curso de inglês. E eu fico assim, gente, esse povo não sabe o que é ser pobre, não. A gente morava... eu tenho trauma, assim, terrível de cerâmica picada. Lembra daquele barracão que morou lá no fundo? Que aquele banheiro tinha cerâmica picada? Gente, aquilo pra mim é um pesadelo. Eu lembro que eu tinha um sonho. O sonho da pessoa era ter um banheiro que tivesse, igual quando a senhora trabalhava nas casas, que tinha box, que tinha porcelanato. Na época tinha azulejo, né? Hoje tem porcelanato. Então, assim, era um sonho. Eu lembro que quando eu fiz aqui em casa, o banheiro, tudo arrumadinho com... Gente, o primeiro dia que eu fui tomar banho, que depois que o banheiro tava arrumado, com porcelanato, box, tudo, iluminação... Gente, eu ajoelhei debaixo do chuveiro e falei, caramba, um dia eu pedi pra Deus pra ter um banheiro que tivesse cerâmica. Deus te lembrou. Foi na hora, foi instantâneo. Eu banhei, aí eu chorei. Porque assim, é igual eu tô falando, as pessoas não têm noção do que é ser pobre, né, mãe? A gente nunca passou fome. Eu não lembro de uma vez na vida ter sentido fome, né? Às vezes você passa vontade de comer as coisas. Por exemplo, eu tô querendo vontade de comer essa coxinha. Não tem coxinha, tem arroz, feijão e a carne, a verdura aqui. Mas tinha uma coisa também que a senhora sempre fazia. Não tem agora. Mas assim que dava, fazia, né? Assim que chegar a compra do mês... Aí dava pra fazer. Gente, tem nada melhor que compra do mês, não. Ou encher o carrinho. Eu acho que eu prefiro fazer isso. A gente não enchia carrinho. Não, naquela época não, né? Como diz, há 17 anos atrás, a gente não conseguia encher carrinho. Morava de aluguel, igual eu tô falando, morou 7 anos no barracão, depois a gente morou em 3... porque o dono vendeu, passou de outro dono, o dono precisava da casa. Só por isso que a gente mudou. E aluguel sempre em dia, lembro que vencia todo dia 5 do mês. Mãe, eu lembro da senhora colocar dinheiro no arame. Porque o dono buscava, o dinheiro mofava. Eu lembro disso. Era quase uma lavagem de dinheiro caseira. Era o dinheiro, o homem não buscava e eu guardava. E não gastava, né? Aquele dinheiro ali era intocável. Então, aí moramos 7 anos num lugar, 3 em outro, 1 ano em outro. Aí, quando eu comprei o meu lote, que era murado só dos lados, à frente não tinha muro nem portão. E aí o meu marido falou, você quer morar para lá? Eu vou fazer um barracão de madeirite para a gente sair do aluguel. E eu topei para lá, arrependi. 2 anos e 8 meses. Chuva, sol. Gente, eu tenho um vídeo, mais a Flávia dançando com esse barracão que, gente, madeirite é tipo... É tipo um comprensado, é tipo aquelas coisas de fazer andaime, né? E quando chovia... E os ratos. E quando chovia, fedia mofo. Porque não é madeira, né? Na verdade, é uma... Sei lá como que é aquele trem. Sei que era feio demais, né? Então, sobre como a gente comprou o lote, é o seguinte, eu trabalhava e o Celino também, né? O Celino é meu esposo. Uhum. E
o dinheiro dele era para despesa, para aluguel, para comida. E o meu eu guardava e ia economizar no banco. E assim até a gente juntou dinheiro e comprou o lote à vista. E depois construiu, né? Depois de 2 anos, 8 meses? Foi construindo aos poucos. Sobre economia também. Mas você não acha que o fato de as pessoas hoje não conseguirem juntar dinheiro é porque elas gastam mais do que elas ganham? Aí, voltando ao patrão, que hoje continua, eu entrei lá em 2011, no ano que você casou. Você casou em dezembro de 2011, eu entrei em agosto. E quando eu falei que tinha comprado um lote, ele me deu R$4.000 dentro do envelope. Isso, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 4 meses que eu estava lá. Me entregou o envelope com R$4.000 e desses 4.000 a gente fez a licença. Olha, pra você ver. Mas eu acho que uma das coisas que é legal na senhora é porque a senhora tem gratidão pelas pessoas que te ajudaram. Eu não esqueço de ninguém. A senhora não esquece nem de quem te apunhalou, de quem te abandonou e nem de quem te ajudou, né? Uma vez eu vi uma frase a respeito que você nunca deve esquecer das pessoas que te ajudaram quando você estava enfrentando um problema e das pessoas que te colocaram no problema. Isso. Né? Então, assim, tem que ter essas pessoas em mente. Eu tenho uma lista. Gente, eu tenho uma lista. Eu sou a pessoa que tem uma lista de nome de pessoas que me ajudaram quando eu tava mais precisando. Tem uma lista que eu falo assim, quando eu vencer na vida, #Favela Venceu. Aí eu quero enviar, sim, um presente para essas pessoas que são muito importantes. Que, inclusive, hoje recebi tantas mensagens, coloquei uma foto no Instagram, né, que tava começando o podcast. E as mensagens são pessoas, assim, que eu amo demais e que não são pessoas que são parentes, né? São pessoas que realmente... vieram, que se tornaram amigas. Porque, às vezes, mãe, um amigo ajuda mais que um parente, né? Um conhecido, assim, ó. No meu caso, sim. Não, no meu caso também. Tirando, assim, família, que eu falo que é mãe, pai, irmãos, né? O restante, eu nunca conto com isso, não. Então, assim, eu acho que hoje o problema da nossa geração é que o povo gasta mais do que ganha. Ou seja, eu ganho menos, aí eu acabo gastando mais, me endividando, e isso gera um problemão, né? A gente nunca deve gastar mais do que ganha, né? A gente nunca deve pôr a perna, como diz, o boi na frente do carro. Dá um passo maior que as pernas, né? Até hoje eu já economizo bastante, já guardo. Tipo, eu compro alguma coisa, termino, pago aquela primeira, depois vou comprar outra, não endivido. E saber guardar, né? Não precisa gastar. Se você tem 2, 3 pares de sapato, para que comprar mais? Aqui lá já dá para passar um ano. E roupa também. O que eu não seguro é comida. Ah, não, mas isso aí não dá para segurar mesmo, não. E se eu tenho vontade de comer alguma coisa, eu não seguro dinheiro. E voltando lá atrás, sobre 2000 até 2009, 2010, por aí, até 2011, né? A gente pagava aluguel, as 2 meninas estudavam particular, a gente conseguia pagar ainda, e graças a Deus. Mas naquele tempo, hoje eu considero rica, que é há 11 anos atrás, mais ou menos. As coisas mudaram, né? Então, assim, não esquecendo do principal aqui, não vou falar personagem, de Deus. Lembro uma vez quando a gente morava no Jardim Curitiba, que a gente ia no supermercado, levava as compras na sacola. E eu sempre pequenininha, falou, mãe, será que um dia a gente vai encher um carrinho desse? Nossa, falando na cestinha. Não, pegava na cestinha, mas levava na sacola. Não tinha, o entregador só entregava quem fazia compra grande, Não, a gente né? levava. E tinha vizinha que enchia o carrinho, inclusive você ia com ela pro supermercado fazer compra. Aí, igual você tá lembrando do banheiro. E lembra um dia que a gente tava no atacadão, eu saí, você falou assim, mãe, eu que falei, Shell, você lembra aquela vez? Tá vendo tanto que Deus é bom? Hoje o carrinho não cabe mais. Eu tava quase... Então, daquele tempo pra cá, hoje a gente é rico, graças a Deus. É verdade. Rico de saúde, tem a casa própria, tem emprego. Então, assim,
eu quero dizer para as pessoas, não desista. Não desista, porque a gente consegue. Essa mensagem é importante, né? Não desistir. É. Mas, primeiramente, Deus na frente. Uhum. Porque, assim, eu vou te falar que eu acho que eu tenho trauma de cestinha, acredita? Eu vou no supermercado para comprar 3 itens. Esses 3 itens eu carrego ou na mão ou coloco no carrinho. Eu não pego cestinha. Eu acho é o cúmulo pra mim. Ai, nossa, eu detesto. É uma coisa que você vê, assim, que tem coisas da infância que fica, né? Então, eu não pego cestinha. Tipo, eu não admito pegar cestinha. Ou eu pego na mão, ou eu pego no carrinho. Virou regra pra mim. Hoje mesmo, quando eu fui fazer compras de verduras e frutas, eu falei assim, eu vou comprar só isso aqui, só um pouco de coisa até domingo. E aí, acabou que eu coloquei tudo o quê? No carrinho. Eu tinha cestinha, falei, não vou pegar cestinha, não pego cesta. E ajudar as pessoas, né? Se você pode ajudar com alguma coisa, você não deve de ajudar. Uhum. Porque lembra um dia que a gente foi fazer compra, lá no Atacadão, tinha um homem pedindo ajuda? Sim. Você foi e deu arroz cristal. Poderia falar assim, vou dar um arroz mais barato. Não, mas eu como cristal, se fosse para mim ganhar, eu queria o cristal. E você comprou arroz e deu para ele? Não lembro, mãe. Lembra? Sério? A gente comprou arroz lá no carro. Quando a gente saiu para fora, a gente entregou o saco de arroz para ele. Lembro. Lembrei agora. Lembrei que tinha uma mulher lá esperando também, né? É. Tava lá, a mulher dele tava esperando. E ele tava entrando, porque com certeza ela devia estar com muita vergonha, né? Uma situação muito difícil. Mas é isso. Eu acredito assim, ó. Tem uma coisa que é muito importante pra mim. Se for pra ajudar alguém, você tem que dar o seu melhor. Essa questão é muito importante mesmo. Se eu como arroz Cristal Alimentos nos patrocine. Se eu como arroz Cristal, eu não vou comprar o arroz tipo, sei lá, tipo 5, o arroz daquele quebrado pra pessoa. Segundo. Porque assim, não é questão, mas é o que eu tenho. Não, então dá o melhor, sabe? As pessoas precisam ser mais... E eu aprendi isso muito, muito mesmo com a minha ex-chefe, né, que é a doutora Keila, sobre ser uma pessoa mais caridosa, sabe? Ajudar mesmo. Porque isso foi uma das coisas que me chamou a atenção. É uma coisa que realmente é importante pra mim, porque é uma das coisas que pesou na escolha de namorar o Samuel, né, que é meu marido. Então, assim, foi uma das coisas que pesou muito, porque ele era uma pessoa caridosa. Às vezes a gente saía pra lanchar, sempre que a gente sai pra comer, alguém acha a gente. Nós podia estar com dinheiro contado na época, assim, meu Deus, não tem como. Mas a pessoa achava e o Samuel sempre comprava. Então é uma das coisas que pesava pra mim, porque eu acho que uma pessoa que ela não consegue ser boa com uma pessoa que tá em extrema necessidade, ela vai ser boa com quem? Porque aquela pessoa tá precisando, só tem você. Então você vai ser bom com quem? Com ninguém, né? Então, assim, sou do time que as pessoas têm que, sim, ser mais caridosas. Se for doar, dou uma roupa que esteja em bom estado, um sapato que não esteja furado, que tem muita patroa que gosta de dar o calçado já todo, tipo, vai direto pro lixo, já pensa que tá agradando. Não tá agradando, é humilhando. Nossa, mãe, falou uma coisa que eu queria ter falado. Isso, porque, por exemplo, eu não dou eu sou meio contra vender roupa, né? Eu tenho isso comigo. Então, assim, acho que você vende, tipo, roupa de festa, né? Que é vestido de festa, coisa assim. Mas eu tenho sempre em mente que eu tenho que doar. E sempre que eu vou doar, se a roupa tá meio com cheirinho de mofo, que tá guardada, eu lavo a roupa pra dobrar e coloco lá no saquinho bonitinho. Porque quando eu recebia roupa, que vinha no saco, sempre que vinha limpa, tudinho, eu já vestia a roupa, né? Eu já ganhava e vestia e tal. Ficava super feliz com aquilo. A Cristina mesmo, né, que essa patroa atual, me vestiu muito com as roupas dela. Sempre mandava roupas em excelente estado. Era roupa assim, não, eu não tô usando muito essa, ou eu, não, leva essa daqui mesmo. Coisas às vezes que ela usava e gostava e ela dava. Então, assim... Era roupa novinha. Tem roupa até hoje lá em casa que ela doou. Isso é muito importante a gente ressaltar mesmo sobre gratidão. Tanto é que ela é uma pessoa maravilhosa que ela, se pega uma coisa emprestada, ela manda ir lá no guarda-roupa escolher o que quer, um calçado, uma roupa. Não, isso é verdade. Quantas vezes eu já precisei ir em festa e pega a roupa aqui, ó, nova. Pega até com uma amiga emprestada para emprestar pra gente. Então,
Ó, Cristina, beijo, te amo. Beijo, Cristina. Posso estar assistindo a gente. Mas, pois é, mãe. Então, assim, sua vida realmente é uma vida que inspira as pessoas. Não tem como não se inspirar na sua história, porque a senhora realmente demonstra muita força. Eu acho importante que a senhora sempre colocou Deus como primeiro, né? Tipo assim, a honra é dele. É dele. Eu consegui, foi por causa dele. E isso é muito importante pra mim. E agora vamos lá para responder as perguntas. Seguidores mandaram perguntas e vamos lá para as perguntas deles. Deixa eu abrir meu Instagram aqui ao vivo agora. Bora lá de perguntinhas. Vou escolher aqui 3 perguntas pra gente responder. Ixi, nossa, mãe, teve pergunta, viu? Meu Deus do céu. Peraí. Não, coloquei de manhã, mas deu muita mesmo. Tá, vamos lá. Qual o sonho que a senhora realizou? Qual o sonho? Um sonho que a senhora tinha, um sonho muito grande que a senhora realizou ele. Tem tantos. Colecionadora de sonhos. Tem tantos. Um sonho realizado hoje, que da onde a gente veio, que a gente passou, até emocionei. Ai, meu Deus, fofinha. De você ter estudado, formado. Ai, gente, vai ter choro agora. Ai, desculpa. Não, que isso. Então, seu sonho realizado foi que eu estudei. E tô estudando ainda. Eu escolhi não parar de estudar, né, mãe? Estudou sempre colégio público, né? Chegou onde chegou. E as outras meninas também. E vai alcançar, vai todas formar. Gente, isso é muito bonito. Porque eu lembro que minha mãe sempre falou que a gente vence pelo estudo, né? E um dia eu falei que eu queria sair de Goiânia. E minha mãe falou assim... A senhora lembra quando a gente tava passando lá no viaduto, ali perto do Flamboyant? Do shopping Flamboyant. E aí eu falei assim... Aí a senhora falou assim... Não sei por que você tá querendo sair daqui de Goiânia, quando eu tava estudando para concurso de delegado, né? Aí a senhora falou assim... Deus vai te honrar aqui. Porque você chegou aqui sem nada. Então, pro propósito, pra obra ser concluída, Deus vai te honrar aqui nessa cidade. E eu não lembro disso, passando em cima do viaduto de carro. Então, gente, o maior sonho da minha mãe foi que eu formei, e minhas irmãs estão aí estudando também, daqui uns dias vão estar formadas. Eu, né, que fiz direito, agora estou estudando para medicina. Ai, gente, eu adoro. Eu vou falar assim, parece que eu gosto de estudar mesmo, mas eu gosto mesmo de estudar. Eu acho que o estudo, ele é aquela coisa que ninguém te tira o estudo, né? Ninguém te tira seu conhecimento. Realização de um pai e de uma mãe é ver o seu filho bem. E agora, vamos lá de outra pergunta. Deixa eu ver aqui, deixa eu só abaixar seu microfone. Aí, vamos lá. Ixi, meu Deus. Qual a maior qualidade e o defeito da Shelly? Melhor qualidade? Minha mãe tá pensando que são muitas. Forte, corajosa, persistente, corre atrás de seus sonhos, e inteligente, bonita. Ui, obrigada. Puxei da senhora, né, mãe? Todo mundo fala que eu sou sua cara. Gente, diz aí nos comentários. Vocês me acharam parecida com a minha mãe? Comenta aqui se vocês acharam que eu sou parecida com ela, que todo mundo fala que eu sou a cópia. Uma boa cristã, uma mulher de Deus, uma boa esposa, que já vai ir para 11 anos de casado, graças a Deus. Não posso esquecer de falar do meu genro também, né? Que é uma pessoa maravilhosa. Foi o que eu sempre pedi a Deus. Samuel vai nem dormir hoje. E o defeito... Mãe, essas coisas de defeito nem precisa falar não, gente. Pra quê, né? Eu sou um alecrim dourado, sem defeitos. Mas pode falar, mãe, pode falar o defeito. Todo mundo tem, né? Não
sei o defeito, assim, definir um defeito, não. Sou brava? Não. Vamos supor defeito. Vou fazer igual o currículo, que a gente fala que o meu defeito é ser perfeccionista. Quem já falou isso numa entrevista de emprego? Defeito, sou perfeccionista. Às vezes, assim, porque a Shelly quer abraçar muitas coisas ao mesmo tempo. Não sei se é defeito ou se é qualidade. Mas talvez alguma coisa assim deixe ela chatinha um pouco. Por alguma coisa assim, igual eu tô falando, quer abraçar tanta coisa ao mesmo tempo, assim, profissional, em busca da realização de vida. E tem coisa assim que às vezes chateia, né? Ela quer tanta coisa, quer ser umas 10, assim, numa pessoa só. Eu sou a Barbie Profissões. Mas eu não sei se é defeito ou se é qualidade, mas é o que eu acho. Mãe, eu também acredito que eu sempre falo, será que isso é um defeito ou será que é uma qualidade minha? Não, até hoje eu também não descobri, mas vamos lá, vamos descobrindo. Ixi, muita pergunta, mãe. Mas vamos lá, deixa eu ver se eu escolho mais uma aqui. Uma pessoa que marcou muito a sua vida. Uma pessoa que marcou muito a minha vida? É você. Gente, declaração de amor. Minha mãe nunca foi tão romântica como ela tá sendo. As outras irmãs vão ficar com ciúme. Inclusive, a Maria Fernanda comentou aqui, ó, mãe, fez uma pergunta. Acabei de achar a pergunta dela. Qual é a filha preferida dela? Todas. Todas 3. Maria Fernanda, para de tentar achar que você, como caçula, é a filha preferida da minha mãe. Ela ama as 3 igual. Aceita. E, mãe, perguntaram aqui como era a Shelly quando criança. Era linda, inteligente, ativa. Vou nem dormir, né, gente? Maravilhosa, educada. E tudo que de bom ela era. Ixi. Ai, mãe, tem tanta pergunta que eu fico até com dó de não responder mais. Mas vamos escolher uma última aqui? Tá. Tá, deixa eu ver aqui. Um divisor de águas na sua vida. Um divisor de água? Um divisor de água quer dizer... O que mudou sua vida, assim, que foi o marco? Nossa, a partir daqui minha vida era isso aqui, agora virou isso aqui. Tudo se resume a seu nascimento. Aí, tá vendo, gente? Que se não tivesse nascido, eu não tinha mudado de vida. Você acha que a sua vida seria mais ruim? Talvez eu não teria a força que eu tenho hoje. É verdade. E agora, mãe, eu quero que a senhora deixe um recado para os nossos seguidores, para o pessoal que está nos assistindo. Quero que a senhora dê um recado sobre como essas pessoas vão ser fortes, né? Vamos colocar a senhora aqui em evidência na câmera aqui. Olha para essa câmera aqui e manda um recado para as pessoas. Então, meu recado é para pai e mãe que cuidem das suas crianças, dos seus filhos. Dê o melhor que vocês puderem. Não espanquem. Dê estudo, dê carinho, dê educação. Para ter gente aí no futuro melhores, que é hoje, uma adolescente melhor. Homens e mulheres formados. Não desista, coloca Deus na sua frente. E você vai em frente com honestidade, trabalho. Todo mundo vai vencer. Vamos dar uma salva de palmas aqui. Mãe, muito obrigada pela participação. Eu não poderia ter escolhido outra pessoa para dar início, né, ao nosso podcast. Eu acredito que o primeiro episódio era exatamente isso, para que as pessoas conhecessem um pouco da nossa história, né? Porque, querendo ou não, a sua história, ela chega a um ponto que vira nossa história, né? Então, assim... Te agradeço muito por ter aceitado o convite, quebrado aqui a timidez, que a senhora não gosta muito de ficar aparecendo. Mas obrigada mesmo pela participação. Gente, a gente nem comeu. A gente comeu antes do podcast, mas vamos lá. Então, assim, muito obrigada mesmo. Eu louvo a Deus, oro todo dia pela sua vida. Mas eu louvo a Deus mesmo pela sua vida, porque a senhora é uma mulher forte. É o meu maior exemplo de mulher é a senhora.
e pela sua força, por não ter desistido. A senhora teve opções, né? Igual a gente falou aqui, que teve medo, pensou em aborto, não fez, não indica, né? Sempre foi uma tecla que a senhora sempre bateu no aconselhamento para as pessoas, não. Assume e corre atrás e cuida dos seus filhos, não faça isso. E assim, cuidou, passou muita humilhação, né, para que eu estivesse aqui, para que a senhora estivesse aqui hoje, incentivou sempre os estudos, chegava tarde do serviço, mas ficava lá tomando tabuada, nem sabia me ajudar nas tarefas, mas chegava lá e tentava saber que eu estava precisando de ajuda na atividade da escola. Então assim, pagou o cursinho quando eu fui fazer o ensino médio, né, para poder conseguir também bolsa na época do ProUni. E assim, sempre me incentivando, sempre me ajudando, sempre apoiando, puxando a orelha. Quando eu não queria fazer prova de concurso, não, você vai fazer. Mãe, mas eu não tô pronta, não, vai lá tentar. E assim, sempre incentivando muito. Então assim, eu acredito que com todas as dificuldades, porque a gente também só dá aquilo que a gente tem, né? Então, assim, eu sempre reclamei do fato da minha mãe não ser, às vezes, tão carinhosa. Só que até eu ler o livro As 5 Linguagens do Amor, que fala que cada pessoa demonstra e quer receber amor de certa maneira. Minha mãe é evidente que o jeito que ela demonstra amor é com atos de serviço, então ela sempre cozinha algo que você quer, sempre, fiz alguma coisa, fiz um bolo, lembra de você, e também com a questão de estar presente, né, de ser presente. Eu acredito que as pessoas têm que, os filhos, né, para você que é filho, todo mundo é filho de alguém, então, pense mais, com mais carinho a respeito de como é a sua relação com seus pais. Às vezes você fala assim, mas meu pai, minha mãe não é carinhoso, não sei o quê. Mas será que é porque eles não demonstram carinho do jeito que você quer? Olha, o cuidado, o zelo. Minha mãe, mais meu padrasto, né, que foi a pessoa que me criou. Então, assim, eram pessoas que acordavam 4 horas da manhã para ir trabalhar, para sustentar a gente. Então, assim, nunca deixaram faltar absolutamente nada, nem de roupa, nem de comida, nem de nada, gente, nada. Então, assim, e eu lembro que todo dia eu tinha que levantar, quando era 4h30, assim, pra trancar a porta, quando eles iam pro trabalho. E aí, o Celino, que é meu padrasto, falava assim, estuda, viu? Não vai pra escola brincar, não, que a caneta, ela é mais leve que a pá. Senão, se você não estudar, vai ter que ficar igual sua mãe, ter que trabalhar para limpar a chão dos outros. Isso aqui é honesto, só que também não é serviço que você vai querer para você, não. Você tem a oportunidade de fazer melhor, de estudar. E sempre batia nessa tecla, né? Sempre bateu nessa tecla. E assim, o que eu aprendi com vocês é honestidade. Eu acho que eu nunca vi... Acho não, tenho certeza. Eu nunca vi ninguém lá em casa ser desonesto. Eu lembro que uma vez eu cheguei da padaria com 20 centavos a mais, a senhora fez eu ir lá na padaria, devolver, pedir desculpa, e eu tava achando o máximo, eu tava achando feliz que eu tinha ganhado 20 centavos do povo da padaria. Minha mãe fez eu chegar lá em casa, que dinheiro a mais é esse no troco? Vai lá devolver, vai pedir desculpa, falar que você pegou o troco lá e que eu cheguei aqui, eu contei e tal. Minha irmã uma vez ganhou uma borracha, ou foi um apontador... Nem lembro o que era. Minha mãe ficou super brava. Como assim que você chega com coisas que é dos outros? Foi lá na escola pra ver se a menina tinha dado mesmo ou se a minha irmã tava mentindo alguma coisa. Então, sempre foi uma preocupação lá em casa. Criar pessoas que fossem honestas, que fossem verdadeiras, né? Que mentira era uma coisa muito errada. Até hoje é uma das coisas que eu sempre abominei. E também ser forte. De entender que a vida ia ser dura, ia bater com força e que você tem que levantar. Caiu, levantou. Dá tempo de chorar, não, né? Como que a senhora falou que pobre não tem nem tempo de ter depressão, né? Não. Então, gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. Foi feito com muito amor, com, né, a pessoa que eu amo de paixão da minha vida, que é minha mãe. Então, assim, deixa aqui a sua curtida. Compartilha a nossa história aí com os grupos de família, com seus amigos, seus parentes e comentem. Mas não se esqueçam, inscreva no canal, ativa o sininho que você sempre vai ser notificado de quando tiver vídeo novo. Então, que nós possamos ser pessoas fortes e jamais esquecer que pessoas inspiram pessoas. E é isso.